Imaginem uma pequena vila no norte da Itália. 1944. As ruas de pedra irregular refletem a luz dourada do entardecer, enquanto o cheiro de pão fresco mistura-se ao aroma de alecrim que cresce nas janelas. Mas prestem atenção, algo está diferente nesta cena aparentemente bucólica. As portas estão fechadas mais cedo do que o habitual. As janelas, que normalmente ficam abertas para que as avós conversem com as vizinhas, agora têm suas cortinas cerradas. E as jovens? Bem, as jovens simplesmente desapareceram das ruas. Vocês sabem por quê? Porque os brasileiros estavam chegando. Sim, vocês ouviram corretamente. E antes que comecem a imaginar qualquer tipo de invasão hostil, deixem-me contextualizar esta história extraordinária que mudou o destino de milhares de famílias, atravessou um oceano inteiro e criou laços que perduram até hoje. 80 anos depois, estamos em plena Segunda Guerra Mundial. A Europa está em chamas, dividida entre forças que lutam pela liberdade e regimes totalitários que ameaçam destruir o continente. Neste cenário caótico, surge algo completamente inesperado. Um contingente de soldados brasileiros, os famosos pracinhas, desembarca na Itália para lutar ao lado dos aliados contra as forças nazifascistas. Mas quem eram esses pracinhas? De onde vinham e por que sua chegada causou tanto alvoroço nas pequenas vilas italianas? A Força Expedicionária Brasileira, carinhosamente conhecida como FEB, era composta por aproximadamente 25 mil homens. Homens que deixaram para trás as praias ensolaradas do Rio de Janeiro, os cafezais de São Paulo, as planícies do Rio Grande do Sul, os sertões do Nordeste. Homens que até poucos meses antes jamais haviam imaginado que cruzariam o Atlântico para lutar numa guerra que parecia tão distante de suas realidades. Estes soldados carregavam consigo algo muito especial. Algo que transcendia os uniformes militares e as armas que portavam. Carregavam a alegria brasileira, o sorriso fácil, a música no sangue, a cordialidade que é marca registrada de nosso povo. Carregavam o samba nos pés e a bossa nova no coração. Ainda que a bossa nova só nascesse anos depois, o espírito já estava lá, esperando para florescer. Agora, coloquem-se no lugar das famílias italianas. A Itália estava devastada. Anos de guerra haviam deixado cicatrizes profundas não apenas nas construções e nas estradas, mas sobretudo nas almas das pessoas. As famílias haviam perdido pais, filhos, irmãos. A comida era escassa, o futuro incerto e, de repente, chegam estes soldados estrangeiros. Mas não soldados quaisquer. Os pracinhas brasileiros eram diferentes dos outros contingentes militares que haviam passado pela Itália. Eram mais humanos. Talvez seja esta a palavra. Compartilhavam seu rancho com as famílias locais, brincavam com as crianças italianas, ajudavam na reconstrução das casas bombardeadas e, claro, olhavam para as jovens italianas com aquele brilho nos olhos que transcende qualquer barreira linguística ou cultural. E foi exatamente aí que começou o problema. As mães italianas, especialmente as matriarcas das famílias tradicionais, entraram em pânico. Vejam bem, estas eram mulheres que haviam sido criadas sob valores extremamente conservadores, em uma sociedade profundamente católica e patriarcal, onde a honra familiar dependia quase exclusivamente da pureza e do comportamento irrepreensível das filhas. O casamento era arranjado entre famílias de mesmo status social, preferencialmente entre conterrâneos, e a ideia de uma filha se envolver com um estrangeiro, ainda que este estrangeiro estivesse ali para libertá-los, era simplesmente impensável. Mas havia algo mais. Algo que as mães italianas perceberam imediatamente. Os pracinhas brasileiros eram perigosamente charmosos. Não era apenas uma questão de aparência física, embora muitos fossem realmente bonitos, com aquela mistura única de etnias que caracteriza o povo brasileiro. Era o jeito, a forma como sorriam, como cantavam, como dançavam, como tratavam as mulheres com uma mistura de respeito e galanteio que as jovens italianas jamais haviam experimentado. Os homens italianos da época eram, em sua maioria, sisudos, autoritários, pouco afeitos a demonstrações públicas de afeto. Os brasileiros, completamente o oposto. E assim começou a operação mais secreta das vilas italianas: esconder as filhas dos brasileiros. Giovanna, uma senhora de 80 anos que eu tive o privilégio de entrevistar em minha última viagem à Itália, me contou com lágrimas nos olhos e um sorriso travesso no rosto. Minha mãe me trancava no quarto sempre que ouvia o som das botas dos brasileiros na rua. Dizia que eles eram perigosos
perigosos. Mas eu ficava no quarto, olhando pela fresta da janela, vendo aqueles homens passarem cantando músicas que eu não entendia, mas que me faziam o coração bater mais forte. As estratégias eram as mais variadas. Algumas mães mandavam as filhas para conventos temporariamente. Outras as enviavam para casas de parentes em vilas mais afastadas. Havia aquelas que simplesmente proibiam as filhas de sair de casa, transformando suas próprias residências em fortalezas contra o perigo brasileiro. E as mais criativas vestiam suas filhas com roupas de viúva, esperando que os pracinhas respeitassem o luto e mantivessem distância. Mas vocês sabem o que acontece quando se tenta impedir o amor? Ele encontra um caminho. Sempre encontra. As primeiras vitórias militares da FEB na Itália foram motivo de celebração. Monte Castello, Montese, Castel Nuovo, batalhas que entraram para a história militar brasileira como exemplos de coragem e determinação. Os pracinhas provaram seu valor nos campos de batalha, ganhando o respeito não apenas dos aliados, mas também da população civil italiana, que começou a vê-los como verdadeiros libertadores. E com cada vitória, com cada vila libertada, algo inesperado começou a acontecer. As barreiras começaram a cair. Não as barreiras físicas da guerra, essas ainda persistiam, brutais e sangrentas. Mas as barreiras humanas, aquelas construídas pelo preconceito, pelo medo do desconhecido, pela desconfiança do estrangeiro, estas sim começaram a desmoronar, tijolo por tijolo, sorriso por sorriso, gesto por gesto. Os pracinhas não se contentavam apenas em lutar. Durante seus momentos de folga, ajudavam na reconstrução das casas bombardeadas, compartilhavam suas rações com famílias famintas, brincavam com as crianças, distribuíam chocolates e cigarros, produtos que haviam se tornado raridades luxuosas na Itália devastada pela guerra. E claro, cantavam. Ah, como cantavam! Imaginem a cena. Uma pequena praça em Montese, recém-libertada. Os escombros ainda fumegam ao redor. As pessoas emergem cautelosamente de seus esconderijos, ainda temerosas, ainda traumatizadas pelos anos de ocupação nazista. E então, de repente, ouvem vozes masculinas cantando: Aquarela do Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. As crianças são as primeiras a se aproximar, depois os idosos. E finalmente, timidamente, apesar dos olhares reprovadores de suas mães, as jovens. Maria Benedetti, que hoje tem 93 anos e vive em São Paulo, mas nasceu em Pistoia, me contou sua história enquanto preparava um macarrão ao pomodoro que faria qualquer nona italiana se orgulhar. Eu tinha 17 anos quando os brasileiros chegaram. Minha mãe me proibiu de sair de casa, mas eu conseguia ouvir a música deles da janela do meu quarto. Era uma música diferente de tudo que eu conhecia. Tinha alegria nela, sabe? Alegria em meio a toda aquela destruição. E eu pensei, que tipo de pessoa consegue ter alegria no coração mesmo cercada pela guerra? A resposta para a pergunta de Maria estava caminhando pelas ruas de Pistoia, usando o uniforme da FEB. O soldado João Silva, 23 anos, filho de agricultores do interior de Minas Gerais que mal sabia ler, mas tocava violão como ninguém. O encontro deles não foi imediato. Levou semanas. Semanas durante as quais Maria encontrava desculpas cada vez mais elaboradas para sair de casa. Precisava buscar água, precisava comprar pão, precisava ajudar uma vizinha doente. E João, por sua vez, descobriu que aquela rua específica em Pistoia precisava ser patrulhada com frequência extraordinária, por razões de segurança militar, obviamente. Os primeiros encontros foram silenciosos. Ele não falava italiano, ela não falava português. Mas os olhos? Os olhos falam uma língua universal que não precisa de dicionários ou gramáticas. E então, numa tarde de primavera que parecia carregar a promessa de que a guerra eventualmente terminaria, João fez algo audacioso. Trouxe seu violão, sentou-se num banco da praça, aparentemente despreocupado, e começou a tocar. E para Maria, que observava de longe, ele cantou: Luar do sertão, não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Maria não entendeu as palavras, mas entendeu o sentimento. Entendeu a saudade que João sentia de sua terra. Entendeu a melancolia misturada com esperança. Entendeu que aquele rapaz, como ela, sonhava com dias melhores, com paz,
com um futuro que parecia tão distante, mas que eles ousavam imaginar juntos. Quando João terminou de cantar, seus olhos encontraram os de Maria, e desta vez, ela não desviou o olhar. Sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas que iluminou todo o rosto de João de uma forma que nenhuma vitória militar jamais conseguira. Mas prestem atenção, não pensem que esta era uma história única. Pelo contrário, em cada vila, em cada cidade libertada pela febre, cenas semelhantes se repetiam. Eram dezenas, centenas de histórias de amor brotando nas ruínas da guerra como flores silvestres crescendo em campos de batalha abandonados. E as mães italianas? Bem, elas perceberam que estavam perdendo esta guerra particular. Teresa Martinelli, mãe de 5 filhas em Francolise, tentou todas as estratégias possíveis. Trancou as filhas em casa. Elas escaparam pela janela. Mandou-as para o convento. Elas convenceram a Madre Superiora de que ajudar na distribuição de suprimentos aos soldados era uma obra de caridade cristã. Vestiu-as com roupas velhas e desalinhadas. Os pracinhas acharam charmoso e ofereceram ajuda. Mas o ponto de virada, o momento em que Teresa começou a questionar suas próprias certezas, aconteceu numa tarde em que sua filha mais velha, Francesca, chegou em casa carregando um saco de farinha, açúcar e café, produtos que a família não via há meses. "De onde você tirou isso?" Teresa perguntou suspeitosa. "Um brasileiro me deu." Francesca respondeu, sem rodeios. "Ele disse que soube que o pequeno Matteo está doente e precisa de alimentos nutritivos." Matteo era o irmão mais novo de Francesca, de apenas 5 anos, que estava debilitado pela desnutrição crônica. Teresa ficou sem palavras. Um estrangeiro, um desses brasileiros que ela tanto temia, havia se preocupado com seu filho doente? "Ele tem nome, este brasileiro?" Teresa perguntou mais suavemente desta vez. "Antônio, soldado Antônio Ferreira. Ele é de um lugar chamado Bahia. Disse que tem um irmão da idade de Matteo." E assim, grão por grão de açúcar, pacote por pacote de farinha, gesto por gesto de bondade, os brasileiros foram conquistando não apenas os corações das jovens italianas, mas também, lenta e relutantemente, o respeito e a aceitação de suas mães. Mas nem tudo eram flores. Havia resistência genuína, enraizada em séculos de tradição e conservadorismo. Muitas famílias continuavam inflexíveis. Padres locais faziam sermões sobre os perigos dos relacionamentos com estrangeiros. Havia também preconceitos. Alguns italianos, ainda influenciados pela propaganda fascista, viam com desconfiança estes soldados, vindos de um país que consideravam inferior, uma ex-colônia do Novo Mundo. E havia o medo legítimo. O que aconteceria quando a guerra terminasse? Os brasileiros voltariam para casa atravessando o Atlântico e deixariam para trás corações partidos e promessas não cumpridas? Quantas jovens ficariam abandonadas, talvez grávidas, sem futuro, desonradas aos olhos da sociedade italiana? Estas preocupações não eram infundadas. Havia casos de soldados que realmente partiram sem olhar para trás, mas havia muito mais casos de homens que, quando receberam ordens para retornar ao Brasil, se desesperaram com a ideia de deixar para trás as mulheres que amavam. E foi neste momento, com a guerra chegando ao fim e os prazos de retorno se aproximando, que muitas destas histórias de amor chegaram a uma encruzilhada crítica. Maio de 1945. A guerra na Europa termina oficialmente. As ruas que antes ecoavam com o som de explosões agora explodem em celebração. Mas para muitos pracinhas e suas amadas italianas, a alegria da paz vem acompanhada de uma angústia lancinante. A separação iminente. As ordens são claras. A Força Expedicionária Brasileira deve retornar ao Brasil. Não há exceções, não há concessões. Os navios estão sendo preparados. As datas de embarque definidas. E milhares de homens enfrentam a escolha mais difícil de suas vidas. Para João Silva e Maria Benedetti, este momento chegou numa manhã de junho que deveria ser linda, mas parecia sombria apesar do sol brilhante. "Eu vou com você", Maria disse com uma determinação que escondia o terror que sentia por dentro. João segurou suas mãos e, pela primeira vez desde que se conheceram, Maria viu lágrimas nos olhos daquele homem que havia enfrentado a morte nos campos de batalha sem nunca demonstrar medo. "Maria, você não entende o que está dizendo. O Brasil fica do outro lado do mundo. Você nunca mais verá sua família. Você não fala a língua. É um país completamente diferente. E eu?
Eu não tenho nada para te oferecer. Sou filho de agricultores pobres. Vou voltar para uma fazenda no interior, sem energia elétrica, sem água encanada. Não é a vida que você merece. E que vida eu teria aqui sem você? Maria respondeu, a voz firme apesar das lágrimas. Uma vida casada com algum homem que meus pais escolherem, passando meus dias cozinhando e cuidando de crianças, sempre me perguntando o que poderia ter sido? João, você me mostrou que existe alegria neste mundo mesmo em meio à destruição. Você me ensinou que existem pessoas que cantam quando tudo parece perdido. Você me fez sentir viva. E agora você quer que eu simplesmente volte a existir ao invés de viver? Esta conversa, com pequenas variações, repetiu-se centenas de vezes em toda a Itália naquele verão de 1945. E cada casal teve que tomar sua própria decisão impossível. Alguns pracinhas, apesar do amor que sentiam, decidiram partir sozinhos, achando que seria egoísmo arrancar suas amadas de suas terras natais para levá-las a um futuro incerto. Estes homens voltaram ao Brasil com os corações partidos, carregando pelo resto de suas vidas a memória de um amor deixado para trás nas colinas italianas. Outros, porém, escolheram lutar, mas lutar por amor revelou-se quase tão difícil quanto lutar na guerra. Para que uma italiana pudesse casar com um brasileiro e emigrar, era necessário um labirinto kafkiano de papelada, autorizações, certidões, carimbos. Era preciso a autorização dos pais, e muitos pais se recusavam terminantemente. Era preciso a aprovação da igreja e muitos padres eram inflexíveis. Era preciso resolver questões legais complexas, em 2 países, em meio ao caos pós-guerra. E havia o tempo. Pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Antônio Ferreira, o baiano que havia ajudado a família de Francesca Martinelli, encontrou-se diante de Teresa, a matriarca que antes escondia suas filhas dos brasileiros. Senhora Martinelli, Antônio disse, com toda a sinceridade que conseguiu reunir em seu italiano precário, eu amo sua filha. Eu sei que sou estrangeiro. Eu sei que sou pobre. Eu sei que meu país fica muito longe daqui. Mas eu prometo que vou cuidar dela. Vou trabalhar até minhas mãos sangrarem para dar a ela uma boa vida, e ela sempre saberá o quanto é amada. Teresa olhou para aquele rapaz alto, de pele escura, com sotaque estranho e modos desconhecidos. Olhou para sua filha, Francesca, que segurava a mão de Antônio com uma força que falava de determinação absoluta. E Teresa lembrou-se de algo. Lembrou-se de como ela mesma havia se apaixonado por seu marido contra a vontade de seus próprios pais, décadas atrás. Lembrou-se da intensidade daquele amor jovem, daquela certeza inabalável de que estavam destinados a ficarem juntos. Você promete me escrever? Teresa perguntou a Francesca, a voz quebrando. Você promete me contar sobre este Brasil? Toda semana, mama. Toda semana. E assim Teresa fez algo que nunca imaginou que faria. Deu sua bênção. Mas nem todas as histórias tiveram este final. Muitas famílias permaneceram irredutíveis. Algumas jovens tentaram fugir e foram impedidas. Houve casos dramáticos de moças que foram literalmente trancadas em suas casas, até os navios brasileiros partirem, forçadas a ver suas chances de felicidade navegarem para longe, rumo ao horizonte. Uma destas histórias é particularmente comovente. Julieta Romano, de apenas 19 anos, havia se apaixonado perdidamente pelo soldado Paulo Mendes, do Rio Grande do Sul. Seu pai, um homem severo e tradicionalista, proibiu absolutamente qualquer contato. Julieta tentou todos os argumentos, fez todas as súplicas, mas seu pai era inflexível. Nenhuma filha sua casaria com um brasileiro. Na noite antes de Paulo embarcar de volta ao Brasil, Julieta conseguiu escapar de casa e correu até o acampamento militar. Os guardas, comovidos pela cena de uma jovem chorando e pedindo para ver seu amado uma última vez, fecharam os olhos e a deixaram passar. Paulo e Julieta passaram aquela noite conversando, chorando, fazendo planos impossíveis. Paulo prometeu que voltaria. Prometeu que assim que conseguisse juntar dinheiro no Brasil, voltaria à Itália para buscá-la. Julieta prometeu que esperaria, não importava quanto tempo demorasse. Eu vou esperar, ela disse, segurando o rosto de Paulo entre as mãos. Mesmo que leve anos, mesmo que meu pai me obrigue a casar com outro homem, meu coração é seu, Paulo, para sempre. Quando o sol nasceu, eles tiveram que se despedir. Julieta voltou para casa,
onde foi severamente repreendida e colocada sob vigilância ainda mais estrita. Paulo embarcou no navio com outros milhares de pracinhas, todos eles carregando saudades e promessas. Esta história poderia ter terminado aqui, mais uma tragédia romântica perdida nas páginas da história. Mas vocês querem saber o que aconteceu? Julieta realmente esperou. Por 3 longos anos, ela resistiu a todas as pressões familiares para se casar com pretendentes locais. E Paulo, trabalhando dia e noite no Brasil, economizando cada centavo, realmente voltou. Quando desembarcou em Nápoles em 1948, Paulo foi direto à casa da família Romano. O pai de Julieta, confrontado com um homem que havia atravessado o oceano 2 vezes por amor à sua filha, finalmente cedeu. Qualquer homem capaz de tamanho amor e determinação, ele disse, é digno de minha filha. Mas nem todas as histórias tiveram finais felizes. Precisamos falar sobre isso também, porque a verdade histórica exige honestidade, não apenas romantismo. Houve casos de soldados que prometeram voltar e nunca voltaram. Houve casos de moças que engravidaram e foram abandonadas, enfrentando a vergonha e a exclusão social numa sociedade extremamente conservadora. Houve casos de casamentos apressados que não sobreviveram ao choque cultural do Brasil. Houve casos de mulheres que chegaram ao Brasil e se depararam com uma realidade tão diferente e difícil que caíram em profunda depressão. Rosa Venturi foi uma dessas mulheres. Casou-se com o soldado Mário Santos e veio para o Brasil cheia de esperanças. Mas a realidade que encontrou no interior de Goiás, o calor sufocante, o isolamento, a dificuldade de comunicação, a saudade da família, foi demais para suportar. Depois de 2 anos de sofrimento, Mário juntou todas as suas economias e pagou a passagem de Rosa de volta à Itália. Despediram-se no porto do Rio de Janeiro, ambos chorando, ambos reconhecendo que o amor, às vezes, não é suficiente quando as circunstâncias conspiram contra ele. Mas vocês sabem o que é extraordinário nesta história? Apesar de todos os obstáculos, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os finais infelizes, milhares de casamentos entre pracinhas brasileiros e mulheres italianas realmente aconteceram. E não apenas aconteceram, floresceram. Estima-se que entre 500 e 1000 casamentos foram realizados entre soldados da FEB e italianas. 1000 mulheres que tiveram a coragem de atravessar o Atlântico, deixando para trás tudo o que conheciam, para começar uma nova vida num país desconhecido, falando uma língua que não dominavam, confiando apenas no amor que sentiam por aqueles homens de sorriso fácil e coração generoso. E estas mulheres não apenas sobreviveram, elas se tornaram pilares de suas comunidades no Brasil. Trouxeram consigo a culinária italiana, as tradições, a língua, a cultura. Criaram filhos bilíngues que se orgulham igualmente de suas raízes italianas e brasileiras. Abriram restaurantes, padarias, lojas. Formaram associações ítalo-brasileiras. Mantiveram vivas as conexões entre 2 países separados por um oceano, mas unidos por laços humanos profundos. Maria Benedetti e João Silva tiveram 6 filhos em Minas Gerais. Maria aprendeu a fazer pão de queijo e João aprendeu a fazer polenta. Seus netos hoje falam uma mistura curiosa de português com expressões em italiano. Chamam a avó de nona, mas comem feijoada aos domingos. Francesca Martinelli e Antônio Ferreira se estabeleceram na Bahia, onde Francesca se apaixonou pelo acarajé e ensinou as vizinhas a fazer tiramisu. Teresa, a mãe de Francesca, eventualmente veio visitá-los no Brasil e ficou tão encantada com a alegria e a hospitalidade do povo brasileiro que acabou passando metade de cada ano em Salvador, metade em Francolise. E Julieta e Paulo, depois de finalmente se casarem em 1948, mudaram-se para Porto Alegre, onde tiveram uma vida longa e feliz. Julieta virou uma espécie de celebridade local por sua história de amor, que atravessou oceanos. Faleceu em 2015, aos 92 anos, segurando a mão de Paulo, que a seguiu 6 meses depois. Na lápide deles, em italiano e português, está escrito: o amor não conhece fronteiras. Mas esta história não é apenas sobre romance, é sobre muito mais do que isso. É sobre como a guerra, essa coisa terrível que destrói e mata, também pode, paradoxalmente, criar conexões humanas improváveis. É sobre como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, nos momentos mais improváveis. É sobre a coragem, não a coragem de enfrentar balas e bombas,
mas a coragem de seguir o coração mesmo quando todo mundo diz que você está louco. É sobre as mães italianas que escondiam suas filhas e depois se tornaram sogras amorosas, aprendendo a fazer brigadeiro e assistindo novelas brasileiras. É sobre os pracinhas que foram para a Itália como soldados e voltaram como homens apaixonados, carregando não apenas medalhas de guerra, mas fotografias de noivas nos bolsos da farda. É sobre identidade. O que significa ser italiano? O que significa ser brasileiro? E o que significa quando essas identidades se misturam, se fundem, criam algo novo e lindo? Hoje, 80 anos depois, existem centenas de milhares de descendentes destes casamentos vivendo no Brasil. Muitos deles fazem a jornada inversa, visitando a Itália, procurando as vilas de onde suas nonas vieram, tentando reconectar com raízes que foram temporariamente cortadas, mas nunca esquecidas. E na Itália, especialmente nas regiões do norte onde a FEB operou, os brasileiros ainda são lembrados com carinho. Há monumentos aos pracinhas, há ruas com nomes brasileiros. Há idosos que ainda se lembram dos ragazzi brasiliani, que trouxeram alegria em tempos sombrios. Vocês sabem o que me fascina profundamente nesta história? É como ela desafia todas as nossas narrativas simplistas sobre guerra, sobre amor, sobre identidade nacional. Tendemos a pensar na Segunda Guerra Mundial em termos de grandes estratégias, batalhas decisivas, líderes políticos, mas esquecemos que a história é feita de milhões de pequenas histórias humanas. De um soldado tocando violão numa praça italiana, de uma mãe relutantemente dando sua bênção, de uma jovem corajosa embarcando num navio rumo ao desconhecido. Tendemos a pensar no amor de forma romântica e idealizada, como se fosse algo simples e direto. Mas a verdade é que o amor real duradouro é complicado. Exige sacrifício, adaptação, trabalho constante. As italianas que vieram para o Brasil não viveram num conto de fadas. Elas enfrentaram dificuldades reais, saudades devastadoras, choques culturais intensos, mas elas persistiram, e seus casamentos persistiram, não porque era fácil, mas porque valia a pena. Tendemos a pensar em identidade nacional como algo fixo e imutável, mas esta história nos mostra que identidade é fluida, adaptável, enriquecida pelo contato com o outro. As mulheres italianas que vieram para o Brasil não deixaram de ser italianas. Elas se tornaram ítalo-brasileiras, algo novo e único. E o Brasil, por sua vez, foi enriquecido por estas mulheres que trouxeram suas tradições, sua cultura, sua força. E sabem qual é a ironia mais deliciosa desta história toda? Aquelas mães italianas que escondiam suas filhas dos brasileiros? Muitas delas eventualmente se apaixonaram pelos pracinhas também, não romanticamente, claro, mas apaixonaram-se pela alegria deles, pela generosidade deles, pela humanidade deles. Há relatos adoráveis de sogras italianas ensinando genros brasileiros a fazer verdadeira lasanha, enquanto aprendiam com eles a fazer caipirinha, de nonas brincando com netos mestiços, ensinando-lhes canções napolitanas enquanto as crianças lhes ensinavam a sambar, de famílias inteiras se reunindo para celebrar tanto o Natal italiano quanto o Carnaval brasileiro. Então, o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que o coração humano é mais forte do que qualquer guerra. Aprendemos que o amor pode construir pontes sobre oceanos. Aprendemos que preconceitos e medos podem ser superados, não através de grandes gestos heróicos, mas através de pequenos atos cotidianos de bondade e compreensão. Aprendemos que as melhores histórias da humanidade não são sobre conquistas territoriais ou vitórias militares, são sobre pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias por amor. E aprendemos, talvez o mais importante, que família não é apenas sobre sangue ou nacionalidade. Família é sobre escolha. É sobre quem você decide amar e por quem você decide lutar. Aqueles pracinhas que cruzaram o Atlântico 2 vezes, uma vez para lutar numa guerra, outra vez para buscar suas esposas ou visitar suas sogras, sabiam disso. Aquelas mulheres italianas que tiveram a coragem de deixar tudo para trás e começar de novo num país estranho sabiam disso. Aquelas mães italianas que superaram seus preconceitos e aprenderam a amar seus genros brasileiros sabiam disso. E nós, 80 anos depois, ainda podemos aprender com eles. Porque esta não é apenas uma história do passado, é uma história que continua acontecendo, de formas diferentes, em cada momento em que alguém escolhe o amor em vez do medo, a abertura em vez do preconceito, a coragem em vez da conformidade. Hoje,
Quando olhamos para o mundo cada vez mais dividido por muros, físicos e metafóricos, quando vemos o ressurgimento de nacionalismos excludentes, quando ouvimos discursos que pregam o medo do estrangeiro, do diferente, do outro, esta história nos oferece um antídoto poderoso. Ela nos lembra que os outros não são ameaças a serem temidas, mas pessoas a serem conhecidas. Que as diferenças culturais não são obstáculos intransponíveis, mas oportunidades de enriquecimento mútuo. Que o amor não enfraquece nossa identidade. Ele a expande, a aprofunda, a torna mais complexa e interessante. Vocês conseguem imaginar o que o mundo perderia se aquelas mães italianas tivessem conseguido esconder suas filhas com sucesso? Quantos casamentos felizes nunca teriam acontecido? Quantas crianças maravilhosas nunca teriam nascido? Quantas receitas deliciosas, aquela fusão improvável mas perfeita de risoto com feijoada, de cannoli com brigadeiro, nunca teriam sido criadas? Quantas histórias de amor que inspiram até hoje nunca teriam sido vividas? Recentemente, participei de um encontro em São Paulo, organizado pela Associação dos Descendentes dos Pracinhas da FEB. Era uma festa animada, barulhenta, caótica, do jeito brasileiro, vocês sabem. Mas havia também uma senhora italiana idosa, sentada num canto, observando tudo com olhos marejados. Aproximei-me dela e perguntei se estava tudo bem. Ela me olhou e disse, em português com forte sotaque italiano: minha mãe passou a vida inteira me dizendo que eu era louca por ter vindo para o Brasil com aquele pracinha. Dizia que eu ia me arrepender, que ia passar fome, que ia ser infeliz longe de casa. Ela morreu sem nunca ter vindo me visitar, tão teimosa era. Pensei que a história seria triste, mas então a senhora sorriu, um sorriso radiante, iluminado, e continuou: mas olha para tudo isso. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, todos felizes, saudáveis, amando uns aos outros. Tenho uma família enorme, amigos de todos os lugares. Aprendi uma língua nova, conheci um país lindo. Tive uma vida cheia, rica, emocionante. Como eu poderia me arrepender? E então, ela disse algo que me marcou profundamente. Minha mãe me escondia dos brasileiros porque tinha medo. Medo de perder o controle, medo do desconhecido, medo de que eu fosse infeliz. Mas ela não entendia que a felicidade não está em ficar seguro no lugar que você conhece. A felicidade está em ter coragem de saltar no desconhecido quando algo em você diz que vale a pena. Esta é a lição fundamental desta história extraordinária, meus amigos. As mães italianas escondiam suas filhas dos brasileiros por amor, um amor protetor, preocupado, baseado no medo de perder o controle sobre o destino de suas filhas. Mas as filhas se apaixonaram pelos pracinhas por amor também, um amor expansivo, aventureiro, baseado na esperança de um futuro melhor, diferente, emocionante. Ambos os amores eram genuínos, ambos eram válidos, mas apenas um deles tinha o poder de criar algo novo no mundo. O amor que constrói muros pode nos proteger temporariamente, mas também nos aprisiona. O amor que constrói pontes pode nos expor a riscos, mas também nos liberta para sermos plenamente humanos. E vocês sabem o que é mais lindo? Muitas daquelas mães, eventualmente, aprenderam isso. Aprenderam que suas filhas não precisavam ser escondidas, mas sim apoiadas em suas escolhas corajosas. Aprenderam que aqueles perigosos brasileiros eram, na verdade, homens bons que amariam e cuidariam de suas filhas com dedicação. Aprenderam que o Brasil, aquele país distante e desconhecido, poderia ser um lar tão acolhedor quanto a Itália. Algumas dessas mães fizeram a jornada para o Brasil nos anos seguintes para conhecer seus netos. E sabe o que muitas delas disseram? Agora eu entendo porque minha filha fez esta escolha. Porque quando você vê sua filha feliz, quando você segura seu neto nos braços, quando você sente o calor da hospitalidade brasileira, quando você prova a comida, ouve a música, conhece as pessoas, todos aqueles medos abstratos se dissipam diante da realidade concreta do amor e da vida. Esta é talvez a transformação mais profunda nesta história. Não apenas a transformação das jovens italianas que se tornaram brasileiras, ou dos pracinhas que se tornaram maridos e pais em circunstâncias improváveis, mas a transformação das próprias mães, de guardiãs temerosas a avós orgulhosas, de protetoras rígidas a apoiadoras compreensivas. E isso nos traz de volta ao presente, ao aqui e agora. Quantos de nós somos como aquelas mães italianas tentando proteger aqueles que amamos ao isolá-los do diferente, do novo, do desconhecido,
Quantos de nós construímos muros ao redor de nossas casas, nossas comunidades, nossos países, nossos corações, acreditando que isso nos manterá seguros? E quantos de nós perdemos oportunidades de amor, de crescimento, de transformação, porque tivemos medo de abrir essas portas, derrubar esses muros, arriscar o desconhecido? Esta história nos convida a uma reflexão profunda sobre nossas próprias vidas. Ela nos pergunta: o que você está escondendo? De quem você está se protegendo? E o que você pode estar perdendo ao fazer isso? Mas também nos oferece esperança, porque se aquelas mães italianas, naquela época conservadora, naquele contexto difícil, conseguiram eventualmente superar seus medos e preconceitos, então nós também podemos. Se aquelas jovens italianas tiveram coragem de atravessar um oceano por amor, enfrentando a incerteza e o desconhecido, então nós também podemos ter coragem em nossas próprias vidas, em nossas próprias escolhas. Se aqueles pracinhas conseguiram levar alegria e música para lugares devastados pela guerra, então nós também podemos levar luz para os lugares escuros que encontramos em nosso caminho. E se de todo aquele caos, toda aquela destruição, toda aquela separação e medo, conseguiu nascer tanto amor, tantas famílias felizes, tanta beleza, então há esperança para todos nós. Não importa quão difíceis sejam nossas circunstâncias. Há uma música italiana que as nonas costumavam cantar para seus netos brasileiros. Uma canção que atravessou gerações e oceanos. Diz assim: torna a Sorrento. Volte para Sorrento. É uma música sobre saudade, sobre querer voltar para casa. Mas sabe o que é interessante? Para muitas dessas mulheres, o Brasil se tornou casa. E quando cantavam essa música para seus netos, não era mais sobre voltar para a Itália. Era sobre carregar a Itália dentro do coração, onde quer que estivessem. Porque lar não é apenas um lugar geográfico. Lar é onde seu coração encontra paz. Lar é onde você é amado e pode amar livremente. Lar é onde você pode ser plenamente você mesmo, com todas as suas contradições, todas as suas culturas misturadas, todas as suas identidades entrelaçadas. Para aquelas mulheres italianas que vieram para o Brasil, lar se tornou um espaço híbrido, parte Itália, parte Brasil, totalmente único. Suas casas cheiravam a molho de tomate e feijão temperado. Suas cozinhas tinham macarrão e tapioca. Suas festas misturavam tarantela e samba. E estava tudo bem. Na verdade, estava melhor do que bem. Estava perfeito na sua imperfeição, lindo na sua complexidade. E seus filhos? Seus filhos cresceram falando duas línguas, celebrando duas culturas, pertencendo a dois mundos simultaneamente. E longe de ser uma fonte de confusão ou conflito, isso se tornou um superpoder. Eles aprenderam desde cedo que é possível conter multidões dentro de si, que identidade não precisa ser singular ou excludente, que você pode ser italiano e brasileiro, tradicional e inovador, enraizado e aventureiro. Esta é, talvez, a herança mais valiosa que aqueles casamentos deixaram. Não apenas famílias específicas, mas uma demonstração viva de que a hibridez cultural não é uma ameaça à identidade, mas sim um enriquecimento dela. Então, o que fazemos com esta história? Como a levamos conosco? Não apenas como uma curiosidade histórica interessante, mas como algo que pode realmente mudar a forma como vivemos nossas vidas. Primeiro, podemos honrar aquelas mulheres corajosas, as que vieram, as que ficaram, até mesmo as que foram impedidas de seguir seus corações. Podemos contar suas histórias, garantir que não sejam esquecidas, porque quando esquecemos histórias como estas, perdemos lições vitais sobre humanidade, amor e coragem. Segundo, podemos aplicar suas lições em nossas próprias vidas. Quando nos vemos construindo muros, literal ou metaforicamente, podemos pausar e perguntar: estou fazendo isso por medo ou por sabedoria? Estou protegendo ou aprisionando? Estou preservando algo valioso ou simplesmente resistindo à mudança? Terceiro, podemos celebrar a diversidade e a mistura cultural não como ameaças a serem gerenciadas, mas como dádivas a serem abraçadas. Cada pessoa que você conhece de uma cultura diferente é uma oportunidade de expandir seu mundo, não de perder sua identidade. E, finalmente, podemos ter coragem. Coragem para amar através de fronteiras, sejam elas geográficas, culturais, sociais
ou pessoais. Coragem para fazer escolhas que outros podem não entender. Coragem para construir pontes em vez de muros, porque no fim das contas, esta é uma história sobre pontes. Pontes entre a Itália e o Brasil. Pontes entre o velho e o novo mundo. Pontes entre tradição e modernidade. Pontes entre medo e amor. E pontes entre pessoas que no papel não tinham nada em comum, mas que descobriram que tinham tudo o que realmente importa: humanidade compartilhada, capacidade de amar, vontade de construir uma vida juntos. Os pracinhas da FEB foram para a Itália para construir uma ponte para a paz na Europa, mas acabaram construindo pontes muito mais pessoais e duradouras. Pontes feitas de amor, comprometimento e coragem, pontes que continuam firmes 80 anos depois, atravessadas todos os dias por seus descendentes, que carregam dentro de si o melhor de dois mundos. E as mães italianas que escondiam suas filhas? Bem, muitas delas eventualmente se tornaram as maiores defensoras dessas pontes, porque quando você vê os resultados concretos do amor que inicialmente temia, quando você vê famílias felizes, crianças saudáveis, vidas plenas, é impossível não reconhecer que você estava errado em ter medo. O medo é natural, é humano. Todos nós o sentimos quando confrontados com o desconhecido. Mas esta história nos ensina que não precisamos ser escravos dele. Podemos reconhecer o medo, entendê-lo e, ainda assim, escolher a coragem. Então, meus amigos, da próxima vez que vocês se pegarem querendo esconder algo ou alguém que amam do mundo, seja por proteção, por tradição, por medo, lembrem-se das mães italianas e dos pracinhas brasileiros. Lembrem-se que o amor que liberta é mais forte que o amor que aprisiona. Lembrem-se que as melhores histórias da humanidade são aquelas onde as pessoas tiveram coragem de atravessar fronteiras, físicas e emocionais, por amor. E se vocês são descendentes desses casamentos improváveis, saibam que carregam em suas veias uma história extraordinária de coragem, amor e transformação. Vocês são a prova viva de que muros podem ser derrubados, distâncias podem ser atravessadas, e o amor pode realmente conquistar tudo. Esta é a história de como italianas escondiam suas filhas dos brasileiros, mas como elas mesmas eventualmente se apaixonaram pelos pracinhas. Não romanticamente, mas de uma forma ainda mais profunda. Apaixonaram-se pela possibilidade de um mundo onde o amor é mais forte que o medo, onde as diferenças nos enriquecem em vez de nos dividirem, onde lar é onde o coração está, não importa de que lado do oceano. E esta, no final, é uma história de esperança, porque se aquelas pessoas naquele tempo difícil conseguiram encontrar amor e construir famílias que duram gerações, então há esperança para todos nós, em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas fronteiras, em todos os nossos medos. O amor encontra um caminho, sempre encontra, e às vezes, esse caminho cruza um oceano inteiro. Esta história é baseada em fatos reais, em entrevistas com descendentes dos pracinhas e em extensa pesquisa histórica. Se você é descendente de um casamento entre um pracinha da FEB e uma italiana, por favor, compartilhe a história de sua família nos comentários. Estas histórias são tesouros nacionais que merecem ser preservados e celebrados. E se esta história tocou seu coração, compartilhe-a, porque em um mundo que às vezes parece determinado a nos dividir, precisamos de mais histórias que nos lembrem do que nos une, nossa humanidade compartilhada e nossa capacidade infinita de amar através de qualquer fronteira.